São da Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte, na qual ele está concorrendo à presidência. Bom dia, doutor Eval. Bom dia, Gêner. Bom dia, Gustavo. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Em específico, na cidade, eu já vim algumas vezes, mas a primeira vez com os competentes jornalistas, radialistas, inclusive Gustavo também é advogado. A gente já se conhecia dos Twitter, né? Twitter é muito bom, exato. Mas agora o prazer enorme de estar aqui, bater esse papo com vocês. Eu penso que a liberdade da imprensa, a liberdade de manifestação de pensamento, por mais que muitas vezes eu não concorde com algumas linhas meritórias, eu acho que isso é imprescindível para a consolidação do Estado Constitucional Democrático de Direito. E vocês muito bem fazem isso aqui no Bom Dia Cidade. Quais as suas propostas, qual a sua bandeira nessa eleição para presidente? Veja, Gustavo, eu queria destacar inicialmente que essa candidatura não é minha. Eu nunca tive esse propósito pessoal de ser presidente da MAD. Isso é uma candidatura de vários colegas que, verificando o momento difícil pelo qual passa a magistratura e a própria ideia do que seja o associativismo, eu já ocupo hoje um cargo nacional na direção da Associação Nacional dos Magistrados Estaduais, e aí nos chamaram, nos convocaram. Eu confesso para vocês que no primeiro momento eu resisti, porque é verdadeiramente um encargo muito importante e um encargo muito difícil você comandar uma associação de quase 300 magistrados, ativo e inativo, num momento delicado, num momento onde a gente precisa verdadeiramente mostrar à população o que o judiciário tem feito de positivo. Infelizmente, as críticas que a magistratura sofre hoje diz respeito a uma certa acomodação do judiciário frente a essa, vamos dizer, distância que o judiciário tem da comunidade. Isso não pode acontecer. O judiciário só existe por causa da comunidade, só existe para atender a sociedade. E é justamente nessa aproximação, que eu diria, nessa necessidade indispensável de melhor comunicação dos magistrados com a sociedade e com a mídia, que eu justamente coloquei, não o nosso nome, eu destaco aqui, não é o nome de Herval Sampaio que se encontra à presidência. São de vários magistrados, mais precisamente 33, 20 que já se colocaram, 11 no Conselho Executivo, 9 no Conselho Fiscal e 13 diretorias que querem fazer um associatismo diferente. E aí me permita, para concluir essa resposta, dizer que o nosso plano de gestão, já disponibilizado não só para os 300 magistrados, mas para a comunidade, desde o dia 31 de dezembro do ano passado, baseia-se em 3 eixos claros e que procuram verdadeiramente mudar a forma de relação do judiciário com os próprios juízes, com o próprio tribunal, a aproximação necessária que tem, mas principalmente com a sociedade. O primeiro eixo é a chamada democratização das instâncias de decisão. Quem deve decidir pela associação não é o seu presidente, são verdadeiramente todos os associados. O que eu chamo da institucionalização de uma política de defesa efetiva das prerrogativas jurisdicionais. Muitos que se chamam de privilégios são prerrogativas necessárias à própria sociedade. E, por fim, Gustavo, para deixar você me questionar, a institucionalização de uma política de acolhimento e defesa pessoal do associado. Você sabe que a associação é verdadeiramente para proteger o associado. A associação não vai julgar o seu associado. Isso tem que ficar muito claro e nós vamos fazer todo esse trabalho em equilíbrio se formos eleitos no próximo dia 16 de março. Como é que o senhor vê a questão do auxílio moradia, que é um tema que está em debate no Brasil? Não tenha dúvida. Um tema, inclusive, que eu respeito todas as opiniões, eu sempre tenho visto, e repito mais uma vez, a imprensa tem o dever de trazer todos esses fatos, de trazer o que acha, inclusive a sua compreensão, até mesmo pelo aspecto moral de que se fala do auxílio moradia. Mas vamos agora ser muito claro, Gustavo, inclusive eu queria que você participasse aqui agora desse bate-papo que eu vou trazer. Eu vou sair da condição de entrevistado para entrevistador. Veja bem, qual é o trabalhador
e aí no sentido mais amplo, que vai abrir mão dos seus direitos. Vamos deixar de hipocrisia. O auxílio moradia é indiscutivelmente sob a ótica legal, e você sabe, você é jurista. Ele está baseado em uma lei federal desde 79, ele está baseado, a Loman, desde 79, numa lei estadual, numa resolução do Conselho Nacional de Justiça, baseado em uma decisão do ministro Fux, numa ação da Associação dos Juízes Federais, 2013, que é semelhante a 2014, a Associação Nacional dos Magistrados Estaduais. E por que Fux não leva isso a plenário? vai levar, Quando? vai levar. 4 Agora, anos deixa eu colocar. Aí você pode criticar ao ministro Fux, que ele é que deve explicar os motivos pelo qual ele não O levou. filho de desembargadora. Agora, o auxílio moradia, e aí é ele também. Eu não posso responder, né? Pela questão do ministro Fux. Mas eu quero deixar claro que esse auxílio moradia é algo indiscutível sobre o aspecto legal e baseado em uma coisa que muitos têm, mas só se fala da magistratura. Ele é baseado em quê? Naquele lugar, naquele exercício do cargo onde não tem residência oficial. Olha, se vamos acabar com o auxílio moradia, temos que acabar com todos os auxílios moradias indireto, não só aqueles que recebem em pecúnia, que é 4.300. Por exemplo, os ministros dos tribunais superiores, os deputados, os senadores, só se fala dos juízes, principalmente dos juízes de primeiro grau, como se eles fossem o problema, o Ministério Público, como se eles fossem o problema, e não é. Você sabe, Gustavo, que a partir desse incremento do combate à corrupção, se quis trazer agora uma ideia interessante, com todo o respeito que eu tenho ao próprio, vamos dizer, os últimos governantes, que sempre se falava de um lado interessante do judiciário. E agora, de uma hora para outra, o judiciário passou a ser o grande vilão. Por que será? Será que tem alguma relação? Alguma relação, só para me concluir, será que tem alguma relação, eu estou questionando, com esse combate à corrupção que o judiciário faz parte? E não deve ser o protagonista, porque você sabe, ele não deve ter iniciativa de nada, o judiciário deve ser imparcial, né? Ele é provocado, e agora eu fico a escutar. Eu só queria trazer esse auxílio moradia com esse outro viés. Eu perguntei ao seu adversário na eleição, vocês estão com uma conspiração contra o PT e o presidente Lula? Olha, eu vou ser muito franco para você. Olha, eu não faço parte de conspiração alguma e gostei da pergunta, da sinceridade. Eu já tenho dito, inclusive, eu fiz um artigo, você deve nos acompanhar no nosso site, novoeleitoral.com, no nosso blog joséherval.jusbrasil, e não trouxe isso para a questão da campanha, por óbvio, no nosso site. Eu disse do PMDB ao PT. Tudo farinha do mesmo saco, com poucos caroços diferentes. Eu não consigo vislumbrar dentro desse conjunto, vamos dizer, da realidade do que eu chamo de triste realidade da politicagem brasileira, nada diferente. Então o PT é um dos partidos que estão sendo atingidos porque alguns dos seus integrantes, na minha ótica, fizeram coisas erradas, como fizeram de praticamente todos os outros partidos. E eu não vejo conspiração alguma contra o PT. E aí se diz, cadê o mensalão do PSDB? Cadê? Tudo vai chegar e nós sabemos, o juiz não pode estar escolhendo. Se o juiz estivesse escolhendo o que ele vai julgar, seria seletivo. Então eu não vejo conspiração alguma. Pelo contrário, eu penso que, de um modo geral, os procuradores, os promotores, os juízes passam agora a uma nova fase. O Brasil está evoluindo como um país que quer ser um país desenvolvido. E o combate à impunidade, o combate à corrupção, a esses assassinos que desviam dinheiro público, é algo imprescindível para a consolidação do Estado Constitucional Democrático de Direito. Nessa linha do que o Gustavo falou, e ampliando um pouco, ainda existe a presunção de inocência? Olha, existe a presunção de inocência, tá? E há muita reclamação. E com todo respeito a quem pensa em contrário, eu também escrevi um texto sobre isso, está nesses nossos sites. Eu vou até trazer, talvez, esse artigo em específico sobre essa decisão do STF para o nosso site de campanha, onde o STF interpretou a Constituição e foi muito claro, e Gustavo pode me ratificar, que eu não quero estender muito essa pergunta. O que se fala de duplo grau de jurisdição, para mim, duplo juízo de mérito, inclusive eu disse isso no nosso livro Processo Constitucional, é muito simples. Você está falando russo? Então, não, vou falar muito fácil agora. E eu jogo a ideia e agora simplifico como eu sempre faço. Veja, todo cidadão tem direito indiscutível, e aí em algumas situações sequer tem, como não teve no mensalão, há um duplo grau de jurisdição. Há uma dupla análise do seu... da sua questão no aspecto fático.
Então, quando se diz e se quer levar, muitas vezes, para os tribunais superiores algumas questões fáticas, isso não é possível dentro do ordenamento jurídico. Nós não estamos inventando nada. Tanto a presunção de inocência quanto no aspecto processual, a presunção de não culpabilidade está sendo assegurada. Agora, o que é que a gente vê na prática muitas vezes? Com todo o respeito que eu tenho aos advogados, que são indispensáveis à administração da justiça, e eu, inclusive, os tenho como referenciais de atuação da justiça de um modo geral. É o uso protelatório de alguns recursos para os tribunais superiores, tão somente para não cumprir a pena, para que não se dê o início do cumprimento da pena. E o início deve se dar logo após a confirmação do Tribunal de Segundo Grau. Como é que o senhor avalia esses ataques que muitos políticos fazem à justiça hoje no Brasil? Olha, eu avalio claramente como uma retaliação. Eu vejo pancada em cima do juiz Moro, daqueles três desembargadores lá do TRE. Bretas e tudo. Por quê? Porque eu não posso aqui avalizar toda a, vamos dizer, toda a atividade jurisdicional desses 5 colegas citados. Eu, se você me perguntar, eu acredito muito, e ratificando a resposta que eu dei a Gustavo, que não há conspiração alguma. E o que é que acontece? Uma retaliação muito clara pelo exercício normal da atividade jurisdicional. E isso eu, como presidente da associação, não vou permitir aqui no estado do Rio Grande do Norte. O colega vai ter independência para julgar, para ter independência. Eu estou dizendo que o colega vai ter independência e tem independência. E a associação vai proteger o mérito de sua decisão sem, evidentemente, fazer qualquer apreciação sobre justamente o julgamento em si. Por quê? Porque o juiz deve ter a independência necessária para julgar de acordo com o quê? Com a Constituição e as leis e não seus valores. E o que está acontecendo é isso. Nós estamos vendo uma nova fase no país onde a Constituição e as leis estão sendo cumpridas, inclusive para os poderosos políticos, os poderosos econômicos, que por muito tempo ficaram à margem da legislação, à margem da própria atividade jurisdicional. E aí não vamos perguntar o porquê. Vamos agora avançar esse movimento. Então, para mim, é uma retaliação, uma campanha orquestrada, uma campanha muito clara para colocar o judiciário e os juízes brasileiros como se fossem os vilões por causa de aspectos como auxílio moradia e outros aspectos, e invertendo os valores, como se nós fôssemos uma casta privilegiada, como somos membros do poder, servidores públicos, trabalhadores que estamos cumprindo justamente o que a Constituição diz. Doutor Evaldo, na eleição passada da Marne, o senhor foi candidato a vice-presidente. Não, eu não. Essa informação é errada. Errada. Eu nunca fui candidato a nenhum cargo, vamos dizer, cargo de entrada, cargo de presidente, vice-presidente, nenhum. Eu fui candidato, uma época, nem me recordo, acho que bem no início, a coordenador da região oeste, lá em Mossoró, que você sabe que é a nossa terra somente. Essa informação é equivocada. Começou aqui a conferência de Mossoró. Eu, modéstia parte, sem querer criticar, que eu faço a minha campanha pensando só no nosso plano que está aí, mas eu sou efetivamente a renovação, porque nunca exerci nenhum cargo de frente da associação e sequer fui eleito para ser o coordenador da região oeste. Então, eu nunca tive um cargo na Amarne. Eu participei como diretor, no início, indicado pelo presidente Guilherme Pinto. Vou fazer uma pergunta fora de contexto para a gente concluir. Concluir rapidamente. Porque está no finalzinho. Doutor Evaldo. Eu estou à disposição. Ana Ruth chegou aí, se ela quiser seguir comigo, eu vou aqui, porque eu não tenho medo de estar ao lado da imprensa, conversando. Ana Ruth sabe, várias vezes eu estive com ela. Eu acho que é imprescindível que a gente converse, esteja ao lado da população. Tá danado, soltou a voz aqui, deu seu show aí. Passou aqui também, que acelerou, viu? Lhe agradeço pela presença, doutor Evaldo, foi muito boa. Muito obrigado. Vamos às outras notícias, Gustavo? Eu é que fico sempre à disposição. Gostei demais desse bate-papo muito agradável com vocês e espero retornar em breve. Como presidente da associação. Tá jóia, doutor Evaldo. Luciano Huck desiste da candidatura a presidente e diz: preciso digerir. Chuva.